Olá, estamos começando mais um Que Passa, o programa de divulgação científica da UNILA. Eu estou aqui com o Jackson e com a professora Andrea Moassab e hoje nós vamos falar sobre cidades e arquiteturas africanas. Olá, professora. A senhora pode se apresentar para a gente, por favor? Olá, boa tarde aos dois, a todos e todas. Eu sou docente do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNILA, estou aqui desde o início do curso em 2012 e atualmente também colaboro nos programas de pós-graduação em Políticas Públicas e Desenvolvimento e na Integração Contemporânea da América Latina. Eu sou coordenadora de um grupo de pesquisa, que é o MALOCA, o Grupo de Estudos em Urbanismos e Arquiteturas do Sul, reconhecido pela UNILA e registrado no CNPq desde 2013, né? E é a partir do grupo que a gente tem feito esse debate que me trouxe aqui para conversar com vocês hoje. Professora, para começar, historicamente a cultura africana é apagada, né, no Brasil. Mas eu queria saber quais as principais influências e como reconhecer essas influências da arquitetura africana no Brasil. Eu acho que é muito importante a gente falar de arquitetura africana, de cidades africanas. De fato, é um tema muito apagado. Primeiro, como você mesmo disse, né? Falar sobre a África ainda é um custo muito grande, apesar de existir uma lei que obriga o ensino de história e cultura africana, né? Nas escolas, nas universidades, a gente ainda está muito atrasado, né? E com relação específica aos cursos de arquitetura e urbanismo, né, há mais um apagamento ainda. Então, são poucos os cursos no Brasil todo que debatem esse tema. O da UNILA foi pioneiro, né? Existem disciplinas específicas no curso de arquitetura que fazem esse debate desde o seu primeiro PPC, aprovado em 2014. A outra escola que já introduziu isso em seu currículo é a UFBA, e outras ainda estão patinando para conseguir aprovar que esse tema seja estudado nos cursos de arquitetura e urbanismo. E existe muita influência, evidentemente, de todas as culturas que formam, né, a nação brasileira na sua arquitetura e na formação dos seus espaços. E aí a gente vê isso no cotidiano, muitas vezes até sem perceber. Às vezes é o jeito que a gente ocupa um espaço, né? Sobretudo nas cidades pequenas, mais no interior, quando a gente vê muitas das funções domésticas feitas no espaço de fora da casa. Isso tem uma influência tanto indígena, dos indígenas brasileiros, como também do povo africano, que fez um traslado forçado, né, daquele continente para o nosso, aí, desde o início da ocupação do Brasil. Esse é um exemplo, né? Existe o saber fazer das técnicas construtivas, né? Então, a cantaria, que é a construção com pedra, né, que a gente vê muito, por exemplo, no interior de Minas Gerais, né? É um saber fazer que foi trazido pelos africanos, que já eram exímios mineradores, inclusive, né? Ali naquela região ali do Ghana, que era conhecido como Império do Ouro, né? O saber fazer também com relação às técnicas de arquitetura com terra, né? Os indígenas aqui, né, a leste da Cordilheira dos Andes, construíam muito com madeira, né, e folhagem, né? Os africanos trouxeram consigo a técnica da arquitetura com terra, que foi adicionar terra a essa madeira e essa folhagem, por exemplo, né? Que é uma arquitetura barata, né? Que garante uma autonomia construtiva. A terra a gente tem, né, em todo lugar, que não depende de produtos industrializados, que é sustentável, né? O descarte desse tipo de material, ele vira terra de novo, ele volta para a natureza, diferente, por exemplo, do concreto armado, que tem um descarte muito complicado em termos, inclusive, de ocupar os lixões, os aterros sanitários, né? Enfim, então, são aprendizados que também é muito difícil a gente identificar exatamente esse é africano, esse é indígena, esse é português, porque eles foram se misturando, né? E aí tem, nesse caldeirão de misturas, muito do que a gente vive hoje no país, né? Do jeito de morar e no jeito de saber fazer a arquitetura, nas técnicas construtivas. A professora falou em diversas técnicas aí. Existe alguma região do Brasil que se destaque em usar mais uma técnica de uma arquitetura africana ou é meio que espalhada no país inteiro?
Então, é muito complicado a gente falar numa arquitetura africana, né? Ou até numa arquitetura brasileira ou numa arquitetura latino-americana. Por quê? A gente não vai identificar a arquitetura neste ou naquele detalhe. Isso seria reduzir a arquitetura a uma condição estética, que depois é até transformada em cenário, né, em projetos de especulação imobiliária ou em projetos turísticos. Por exemplo, o Marco das Três Fronteiras aqui em Foz do Iguaçu, que tem todo um cenário imitando as missões jesuíticas, mas que não tem nada de missões jesuíticas, né? Pegando ali elementos estéticos do que foram as missões e mudando de lugar, do tempo, espaço e fazendo aquele cenário para a fruição turística. Então, mais do que identificar, né, essa arquitetura a partir desses elementos, é identificar o que é que vem como hábito, né, de construir e também incentivar o estudo da arquitetura africana ou das arquiteturas africanas hoje, sem incentivar apenas o imaginário que nos remete a uma arquitetura antiga, uma arquitetura rural. Existem arquitetos africanos hoje fazendo uma arquitetura de excelente qualidade, arquitetos premiados, como Francis Queré, que é o arquiteto do Burkina Faso, que ganhou ano passado o prêmio Pritzker, que é o Nobel da Arquitetura. Tem quase 50 anos de prêmio e foi a primeira vez que um arquiteto africano ganhou e também a primeira vez que um arquiteto negro é premiado nesse prêmio, que é bastante hegemônico, né? Então, acho que tem dois movimentos aí. Entender esses elementos construtivos e essas tecnologias, sobretudo a arquitetura feita com terra, né, que acaba sendo acolhida no Brasil e é de domínio popular, né? Todas as regiões do Brasil constroem com terra, né, com pequenas adaptações locais, ou é o pau a pique, ou é a taipa de pilão, né, ou é o próprio tijolo de adobe, né, mas já todo o Brasil constrói com terra, sabe construir com terra, né, que é uma mescla que veio do continente africano, com uma pequenininha influência portuguesa e uma pequenininha influência indígena, né, aqui em território brasileiro. Mas eu acho que a gente, além disso, tem que olhar para essa produção contemporânea, senão o que acontece? A gente corre o risco de folclorizar essa arquitetura africana, né? Então, justamente, a gente está trabalhando no contrário disso, de colocar essa arquitetura, esses arquitetos e essas arquitetas em pleno diálogo com o que tem também de mais inovador, né, na arquitetura brasileira e latino-americana de um modo geral. Eu acho interessante essa fala da senhora, porque eu queria falar justamente sobre esses outros elementos da arquitetura, né? Porque, assim, a imagem que é passada para a gente, né, no senso comum, é de que os escravizados chegavam aqui, como tábulas rasas, e eram obrigados a fazer o que o senhor, o feitor, não sei o termo, mas a pessoa ruim, mandava eles fazerem. Mas durante a pesquisa para esse programa, eu descobri que eles trouxeram metalurgia, trouxeram outras tecnologias, inclusive, né, esses portões trabalhados que a gente vê com aquelas linhas em curva, tudo. Que é da metalurgia. Da metalurgia e segue aquela linha filosófica Sankofa, né? Acho que é isso, é assim que se pronuncia. Então, já vieram outros elementos tecnológicos, e aí eu queria saber se dá para a gente conseguir reconhecer, né, esses outros elementos da arquitetura, além da construção em barro, em taipa, outros elementos tecnológicos que eles trouxeram para a nossa arquitetura. Acho perfeita a tua colocação, né? E ela é muito necessária. Existem trabalhos nos últimos anos, né? Não na área da arquitetura, né? Nas ciências humanas, de um modo geral, que têm mostrado que esses escravizados e escravizadas não vieram para cá apenas como força bruta mecânica, mas também foram trazidos como intelectuais, como detentores de saber especializado em diversas áreas do conhecimento, como é o caso do que você falou, da metalurgia, mas também da mineração,
né? Existe um grupo muito bacana em Ouro Preto que se chama Outro Preto, dá para procurar na internet. Eles têm um manifesto, né, que eles mostraram que justamente os africanos e africanas que foram para essa região de Minas Gerais detinham profundo conhecimento de mineração. E esse conhecimento também era de construção das próprias minas, né? Então, é possível fazer um passeio em Ouro Preto, na mina do Veloso, que é uma mina desativada, em que a gente vê como aquelas pedras, né? A mina é para dentro da montanha, né? E hoje em dia o guia já está preparado com toda essa história e vai mostrando para a gente como o corte naquelas pedras foi feito de maneira que aquela mina não desbarrancasse, né? Que não colapsasse a estrutura, né? E isso precisava saber como cortar aquela pedra para que ela suportasse todo o peso da montanha, para que as pessoas pudessem fazer a extração do ouro. E isso é uma mudança de paradigma muito importante, que é justamente toda a perspectiva colonial com relação a essas pessoas, foi colocá-las, né, e classificá-las na caixinha do ignorante, do atrasado, do preguiçoso, né? A gente sabe todos esses adjetivos pejorativos que são colocados a essas pessoas inferiorizadas por toda essa episteme colonial, né? Então, eu vejo que há um movimento da gente virar essa chave, né? E finalmente conseguir estudar a influência africana no país também pela sua colaboração intelectual. No caso da arquitetura, ainda precisa se fazer muitos estudos para isso, né? Algumas pessoas estão, neste momento, fazendo esses estudos, defendendo os seus doutorados para identificar isso. A questão do desenho que você trouxe, dos gradis, né? Com o desenho Sankofa, essa é um vestígio, né, muito importante que a gente acabou absorvendo na nossa cultura. É super popular, todo mundo usa, mas não se sabe, né, até esse momento, né, até pouco tempo atrás, não se sabia de onde vinha. Então, ainda estão sendo feitos os estudos com relação a isso. Em particular, o Maloca tem se interessado muito em estudar as tecnologias construtivas, né? Então, a gente tem trabalhado muito com as comunidades quilombolas, né? Que trabalham com a arquitetura de terra para tentar fazer uma genealogia dessa técnica construtiva para verificar o quanto teve ou não de influência do continente africano e o que teria vindo, né, junto com essas pessoas. Mas essa é uma pesquisa em andamento. A gente já produziu um artigo, né, sobre a comunidade quilombola Barra da Aroeira, que é uma comunidade no Tocantins, né, que tem um artigo produzido, depois a gente disponibiliza o link para todo mundo conferir, onde a gente foi verificar a técnica da construção do tijolo de adobe, que é uma técnica de arquitetura com terra, em que o tijolo ele é seco ao sol, não precisa de forno, e esse tijolo depois é usado na construção da casa, e o mais interessante, com uma argamassa também produzida com o barro. Então, o barro faz o tijolo que endurece, né, ao sol, e depois ele é montado, né, essa parede ela é elevada com a argamassa feita com aquele barro, que tem uma textura muito parecida com o cimento. Então, ela é inteirinha de terra. Mas se a gente fizer um revestimento nessa parede, não dá para dizer se é com as técnicas industrializadas ou se é de terra. Ela tem a possibilidade de ficar igualzinha e ter a mesma vida, a mesma resistência do que essa arquitetura que a gente tem mais acesso nas cidades grandes. Então, apesar dessas técnicas serem antigas, terem aqui há bastante tempo e a contribuição delas serem gigantes, foi só há pouco tempo, então, que começaram esses estudos, né? Esses estudos, entendendo que veio o conhecimento do continente africano. Até então, eles Isso eram muito pagados. recentemente. Até então, eles eram considerados a mão de obra
da cidade colonial portuguesa. A gente está falando isso de né? décadas, 10 Não, anos atrás, a gente 20, está falando menos de 10 anos Menos atrás, ainda. bem menos de 10 anos atrás. Assim, há uns 5, 6 anos atrás, a gente começa a ter o maior número de pesquisas na área da arquitetura, que é uma área que vem a rebote das outras áreas, né, das ciências sociais e humanas, que já vem fazendo esse tipo de pesquisa, mas não especificamente com relação à arquitetura, a questão da construção. Isso é muito recente. E aí é uma pesquisa que ela precisa de tempo, né, para verificar essas muitas hipóteses. Claro que a gente parte da hipótese que sim, veio muita sabedoria construtiva do continente africano para cá. Inclusive, eu tenho debatido na área do patrimônio histórico construído, que é o patrimônio material, né, que a gente também tem uma ausência de definir como patrimônio histórico, seja nacional, estadual ou municipal, as influências ou as arquiteturas africanas ou afro-brasileiras. Né? Existem... Eu fiz uma contagem no livro do tombo. O que é o livro do tombo? É um livro do IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é onde registra-se tudo que é tombado, tudo que é considerado patrimônio histórico no país. Então, eu olhei esse livro, separei aquilo que era patrimônio imaterial, são as festas, por exemplo, do patrimônio material. E dentro do patrimônio material, eu contei as arquiteturas, o que estava tombado, o que era considerado importante e digno para que outras gerações, as futuras gerações, conhecessem da arquitetura brasileira. E nessa contagem, né, menos de 1% diz respeito à arquitetura afro-brasileira, né? E é 0% com relação à arquitetura indígena. Eu sei que não é nosso tema aqui hoje, mas é importante levantar. Desses, eram 10 terreiros, o Museu da Magia, né, em mil bens tombados, eram apenas 10. Estes 10 todos foram tombados depois da Constituição Federal de 88. Isso é importante porque na Constituição ela abriu o leque do que é a definição de patrimônio histórico, né? Então, viabilizando e permitindo que essas arquiteturas fossem reconhecidas. Só que a gente tem 70 anos de de uma perspectiva que vai endeusar basicamente a arquitetura colonial. E essa arquitetura colonial, a arquitetura de Estado, a arquitetura dos ricos do período colonial, não é nem a arquitetura ordinária da pessoa comum, né? Então foram 70 anos com essa chave, né? Então a gente tem 30 anos tentando virar essa chave, mas ainda a passos muito lentos. Então é preciso que a nossa área da arquitetura e urbanismo comece de fato a produzir muito mais sobre esse tema, para que a gente tenha um desdobramento disso em termos da quantificação de bens arquitetônicos tombados que reconheçam a contribuição africana na arquitetura brasileira. Então, ainda é uma longa caminhada. Professora, a senhora falou da arquitetura do continente africano contemporânea, né? Está em ascensão agora, né? Eu queria entender por que é importante, né? As pessoas imaginam a África como uma coisa só, homogênea. E aí eu queria que a senhora explicasse para a gente por que é importante considerar o continente africano como distintas realidades, distintos ambientes, né? E localidades espaciais, para a gente entender essa influência arquitetônica. Tá. Já que você está falando, né, de arquitetura contemporânea, né, não é que a partir de agora eles estão fazendo trabalho importante. Os arquitetos africanos, as arquitetas africanas estão lá desde que começou a existir curso de arquitetura no mundo que a gente conhece hoje, né? Ou no antes, início, né? O Egito africano. Estou falando dessa perspectiva do que é o arquiteto hoje, que nasceu no começo do século XX, né? Então, os primeiros arquitetos formais no Brasil são contemporâneos aos primeiros arquitetos formais ali no continente africano também, né? Embora, num primeiro momento, muitos desses arquitetos em atuação no continente africano, na verdade, eram arquitetos
das metrópoles deslocados para o continente africano. E aí a gente teria que falar de toda a ocupação colonial no continente, que é no século XX, diferente do que aconteceu na América Latina, né? Mas a gente tem cursos já há muitas décadas, por exemplo, na África do Sul, tem muitos bons arquitetos sul-africanos, né? A gente tem arquiteta como a Leslie Loco, que é uma arquiteta do Ghana, que é atualmente curadora da Bienal de Arquitetura de Veneza, que também é a maior bienal, ou a mais reconhecida bienal na área da arquitetura no mundo, né? E é a primeira curadora mulher negra africana de uma Bienal de Veneza, né? Então, na verdade, o que acontece não é que esses arquitetos e arquitetas estão surgindo agora, é que o mundo se deu conta que não pode continuar ignorando essa produção, né? Porque a gente tem muito que aprender quando a gente abre o leque, aqui na Unila a gente faz isso, abre o leque de repertório dos nossos alunos e alunas, né? Para eles não conhecerem apenas a arquitetura feita pelos países ricos, né? Do centro do capitalismo, que faz uma arquitetura hegemônica, a boa arquitetura também, mas uma arquitetura muitas vezes cara, uma arquitetura distante da realidade econômica, social, cultural dos países da América Latina. Então é preciso que a gente olhe para outras arquiteturas, que a gente olhe para a arquitetura latino-americana e que a gente olhe para as arquiteturas africanas. E aí você também tocou num ponto fundamental. A África não é um grande país, são mais de 50 países com histórias diferentes, né? Com histórias da violência colonial também diferentes. E aí, no livro que a gente recém lançou pela Edunila, que é o Territórios, Cidades e Identidades Africanas em Movimento, a gente reuniu textos, né, que vão tratar de arquitetura, cidades e territórios ali, basicamente, de países de ocupação portuguesa, como Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe, mas também da África do Sul e do Senegal, né? Então, a gente tem um leque ali de debates interessantes, muitos deles muito pouco conhecidos do público brasileiro, né? Por exemplo, a questão das roças em São Tomé e Príncipe, né? Que vai retalhar aquele território inteiro para ocupação do tipo plantation, né? E que vai deixar um legado muito violento naquele território. Então, até hoje, o território de São Tomé e Príncipe, ele é definido a partir dessas roças, né? Isso tem implicações, né, no transporte, na economia local, na infraestrutura daquele território, né? Então, acho que é interessante, e aí acho que é importante ressaltar o seguinte, até onde eu sei, o nosso é o primeiro país, primeiro livro publicado no Brasil sobre arquitetura e cidades africanas, né? Então, tem outro livro publicado aqui. A gente precisa importar livros para ler sobre este assunto, né? Então, acho que a gente abre todo um campo de estudo também, vem marcar um campo de estudo, que eu espero que inicie esse debate, que a gente tenha muito mais livros, né? Eu sei também que, neste momento, está sendo preparado os dossiês da revista Laje, que é do DALI, né? Um grupo de estudo parceiro nosso, que também vai ser sobre cidades africanas, e a gente acabou participando também desse dossiê. Então, veja que é um debate muito muito iniciante ainda no Brasil, né? E que eu trouxe na minha bagagem para a Unila, porque antes de eu vir para cá, eu morei em Cabo Verde, né? Eu morei e trabalhei por quase 4 anos em Cabo Verde, que é um país, um arquipélago africano, ali próximo da costa do Senegal, né? E aí, naquele contexto, justamente, a gente estava debatendo arquitetura e cidades africanas hoje, né? Não necessariamente arquitetura e cidades africanas do passado, embora isso também seja interessante, seja fundamental.
E a professora chegou a falar sobre a América Latina, né? Eu queria saber sobre a influência, né, dessa arquitetura pela América Latina, se ela é mais apagada ainda do que no Brasil, ou se tem uma influência maior. É, eu não saberia medir a influência, porque precisa estudo sobre isso, mas eu consigo medir o apagamento, né? Eu acho que é ainda mais apagado nos outros países do que no Brasil o tema da influência africana na arquitetura latino-americana, né? Inclusive, a gente sabe de países do Cone Sul, né, que vive muito mito branco, né? Há todo um apagamento da história da população negra aqui na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, né? Então, assim, muito recentemente, inclusive, começa a se produzir dados a respeito dessa população nos censos dos países. Até há pouquíssimo tempo atrás, a gente nem sabia, né? A gente tem um vídeo produzido pelo Maloca que chama Arquiteturas Afrolatinas, um vídeo produzido, tem 5 minutos, e que a gente fez um levantamento da população negra nos países da América Latina. E a gente se deparou com uma falta de dado. Muitos dos países da América Latina nem sabem qual é o contingente populacional negro, né? E a gente não tem um imaginário, a gente nem sabe que existem os afro-bolivianos. Vocês sabiam que existem os afro-bolivianos, né? Que tem uma população de cerca de 50 mil pessoas, que é localizado numa terra que chama Yuncas, ali próximo a La Paz, né? Que existem os afro-mexicanos, em que o estado de Guerrero, um estado no México, é o estado com o maior contingente populacional negro no México, né? Que existem os afro-venezuelanos, enfim. Então, é um debate ainda muito recente na América Latina como um todo, né? Embora a gente saiba que em todos esses países a gente tem a influência da arquitetura africana, né? E é isso que a gente tem tentado estudar. Eu estou com um projeto de pós-doc, né, que é para o México, para estudar no México justamente a arquitetura indígena e a arquitetura afro-mexicana. Então, estou indo para o meu pós-doc justamente para entender fora do Brasil, né, conseguir levantar e entender a influência, né, da população africana naquele país, né? E claro que muitas outras pesquisas em todos os outros países são necessárias. Eu queria mudar um pouquinho de assunto, professora, e falar sobre a pesquisa que o seu grupo desenvolveu nas comunidades ribeirinhas aqui da Tríplice Fronteira, né? Eu queria saber que soluções foram encontradas ali que podem ser reproduzidas em outras regiões e aplicadas, principalmente da arquitetura vernacular, né? Que a gente tem visto, pelo menos nas pesquisas que eu fiz, tem sido um tema que tem voltado bastante na arquitetura contemporânea, né? É muito bacana você lembrar desse trabalho, também foi publicado pela Edunila, né, o resultado, uma cartilhinha bilíngue. A gente fez essa pesquisa junto às populações ribeirinhas, né, que moram nas margens dos 2 grandes rios aqui da região, o Iguaçu e o Rio Paraná, pegando as 3 cidades fronteiriças. E aí, assim, acho que o primeiro aprendizado é o seguinte: não é essa população que causa o dano ambiental. Essa população, pelo contrário, é um agente da preservação ambiental. Isso é muito importante. Por quê? Muitas vezes, né, a maior parte das vezes, a legislação é feita nos grandes centros urbanos. E aí é preciso preservar, né, os corpos d'água, os rios, de qualquer presença humana, porque nessas grandes cidades já passou asfalto por cima dos corpos d'água. Só que é uma legislação nacional. E aí, muitas vezes, o legislador local quer aplicar para uma realidade como a de Foz do Iguaçu, expulsando essa população da margem dos rios. Quando, na verdade, enquanto ela está ali, completamente orgânica, a gente não consegue nem ver a comunidade por cima do Google, da imagem de satélite do Google, porque a copa das árvores cobre,
né? Enquanto ela está ali, a especulação imobiliária não avança, né? Então, se a gente vai ver projetos como o Beira Foz, que passa com asfalto, beirando a Avenida Paraná todinha, expulsando a população ribeirinha, ali sim eu estou abrindo as portas para dizimar a mata, né? E não essa população. Então, a primeira coisa que a gente tem de aprendizado é a relação dessa população, da sua arquitetura, com a natureza. Então, uma arquitetura que ela vai se construindo em volta das árvores e não cortando as árvores. Ela vai se construindo, deixando um espaço para a horta, para as plantas medicinais, né? A gente tem relato ali do pessoal que mora nas margens do Boici, por exemplo, parte daquela população foi realocada para um outro bairro de Foz do Iguaçu. E a gente tem um relato assim, a gente sai daqui para morar num apartamento de 40 metros quadrados, que não tem nem esse quintalzinho, e percebe que começa a ter gastos que antes não tinha, por exemplo, com farmácia, porque antes ia no quintal, pegava uma plantinha, fazia um chazinho para dor de cabeça, para cólica, fazia uma pomada para curar uma picada de inseto. Então, nessa relação com a natureza, né? E enquanto que quando o poder público tira essa população e coloca num predinho, está fazendo uma arquitetura que não tem nenhuma relação com a natureza, que não tem nenhuma relação com a terra, né? Então, o importante é sempre a arquitetura responder também culturalmente aos anseios de moradia da população. E acho que esse foi o principal aprendizado, né? E essa relação com a natureza a gente viu aqui em Foz do Iguaçu, a gente viu ali no Remancito, que foi o bairro que a gente trabalhou, né? no Paraguai, e a gente vai ver exatamente assim também na Argentina, né? Então, com outras sabedorias igualmente relevantes, como, por exemplo, suspender a casa do solo, né? A casa acontece a uns 50, 60 centímetros do solo, porque para a umidade da terra não esfriar e não causar mofo na casa, por exemplo, né? Então, são esses pequenos ensinamentos que são muito relevantes. Agora, eu não quero com isso também romantizar a precariedade, porque muitas vezes essas populações estão morando em péssimas condições, né? Existe também uma ausência do poder público, né? Um dos problemas aqui que a gente viu era a falta de coleta de lixo, né? Então, o lixo era um problema, e não as pessoas morando ali, né? Então, assim, às vezes a solução que o Estado dá é meio torta. Não é exatamente tirar as pessoas dali, mas é garantir que elas estejam ali em boas condições, para elas continuarem fazendo o trabalho delas de preservação da natureza, mas com condições dignas para que isso aconteça, né? Com acesso à água, acesso à energia elétrica, com o recolhimento do lixo, né? Às vezes com alguma infraestrutura para melhoria das condições de habitabilidade da própria casa. Então, eu não vou aqui estigmatizar o material. A casa pode ser de madeira. O problema é que muitas vezes ela é de madeira, mas é feita de uma maneira precária, né? E aí é ruim para a população que está lá. Então, é como trabalhar a madeira, mas deixando essa casa com uma dignidade habitacional, né? Então, acho que o nosso trabalho também é tensionar as políticas públicas, mas também orientar o próprio poder público, que dá para fazer diferente. Até a professora falando, eu me lembrei de algumas matérias quando eu trabalhava no jornalismo diário, da gente ir num lugar assim mais afastado e a pessoa não querer ir pro predinho, né? Ou foi pro predinho, mas falava, né? Na minha época, quando eu morava lá, pelo menos eu tinha minhas galinhas, era mais fresco, agora eu passo um calor aqui dentro, eu não posso mais sair pra rua por causa da violência, enfim, as crianças não podem mais. E antes ela tinha um espaço enorme, tinha as frutas, né? E toda essa questão cultural acabaram retirando dela, né? Até a questão de trabalho, né? Às vezes a pessoa trabalha ali do lado, aí vai ter que mudar do outro lado da cidade, porque o poder público simplesmente obrigou ela a sair de lá sem nenhum estudo ali, né? De repente.
Exatamente. Acho que é um pouco, a gente vai Quando a gente- reforçando nessa direção. É que é possível solucionar a precariedade, é possível dar uma dignidade para essa população em termos de infraestrutura urbana e moradia, sem necessariamente retirá-las desses locais. Né? Evidentemente que quando está em local de risco, por exemplo, o risco de desabamento, ou que está ocupando um solo contaminado, a gente tem que prever, sim, o deslocamento dessa população. Mas a gente entende que esse deslocamento também não precisa ser tão radical. Não precisa ir para o outro lado da cidade. Né? Que isso aí tem várias implicações, Sim. inclusive na desarticulação da noção de comunidade, né? E aí a gente vai ter esses conjuntos habitacionais depredados, assim, tem vários problemas em função de ser uma outra violência para a população. Porque isso que você falou é isso mesmo, a galinha, a fruta, a horta que você tem ali perto, ela deixa de existir. Um outro relato que me chamou muita atenção foi, acho que numa visita na favela da Mosca, aqui em Foz do Iguaçu, né? Um senhor falou para a gente assim, eu tenho 5 filhos, como é que eu vou para uma casinha num predinho de 40 metros quadrados só com 2 quartos? Eu não tenho como, né? Tá em 2 quartos com meus 5 filhos, né? Então, essa uniformização das soluções, né? Que é 40 metros quadrados, 2 quartos para todas as famílias, também não é a melhor solução que o poder público pode dar. E aí, assim, diferente, tem pouco conhecimento sobre a arquitetura africana, é verdade, mas a nossa área produz há muitas décadas conhecimentos sobre moradia e sobre política de habitação. Né? O que a gente não tem é uma tradução disso ou uma execução de todo esse debate a partir do poder público, que aí a gente sabe que entra numa outra lógica, a lógica do calendário eleitoral, daquilo que aparece para dar voto, muitas vezes a lógica das empreiteiras que acabam, né, e também se enriquecendo com esses projetos para o poder público. Então aí existem outras variáveis em jogo, que é a disputa que a gente está imerso no mundo que a gente vive, e acho que a universidade pública, nessa disputa, tem que tomar um lado da população. Né? E orientar o poder público a fazer melhor. Acho que é esse o nosso papel aqui na UNILA. Professora, a senhora falou dessa relação entre as comunidades ribeirinhas e a preservação, né? Eu imagino que as comunidades ribeirinhas possuam um conhecimento empírico a respeito de preservação e habitação, né, da região ribeirinha ali, né? E aí eu queria saber se tem alguma solução encontrada nessas comunidades que possa ser replicada como forma de preservação em alguma outra comunidade. Assim, esse relacionamento entre a margem do rio ali e o habitante que foi visualizado aqui na região e que possa ser replicado, né, em outras áreas. Eu acho que assim, o que dá para replicar não é necessariamente a forma, mas a gente entender como que essa população ocupou de uma maneira tão orgânica com aquele ambiente, de modo a ajudar na sua preservação. E aí pensar como é que é possível fazer um projeto a partir do poder público que também replique essa organicidade, né? E que a gente possa trabalhar com um modelo de moradia que não seja, e aí assim, em termos, para a gente entender o que é a casa que a gente tem no nosso imaginário hoje. Sala, cozinha, 2 quartos, tudo junto. Isso é uma casa burguesa que só tem 100 anos de idade e que a gente acha que sempre foi assim. E o que a gente vê nessas comunidades que é interessante?
a valorização desse espaço exterior doméstico. A gente vê muita cozinha do lado de fora, né? Até ali no Carimbã, próximo à foz do rio Iguaçu, que muitos pescadores morando ali, essa cozinha do lado de fora é a cozinha que recebe o peixe quando chega, né? Que tem ali, às vezes, um fogão a lenha. Então, ali fora não vai pretejar o teto da casa. Então, a gente pensar, manter uma cozinha fora, hoje em dia o poder público não sabe fazer arquitetura pensando numa cozinha do lado de fora da casa. Mal e mal sabe pensar com uma área de serviço aberta para o lado de fora da casa, que é o que a gente vê também nas comunidades rurais quilombolas com quem a gente tem trabalhado. Quando a pessoa trabalha na roça e ela chega em casa, ela não vai entrar na casa logo de uma vez. Então tem que ter um lugar para lavar a mão, para tirar a bota, aquela roupa que vem com a sujeira pesada do campo, e depois entra em casa. Então, nem esse espaço intermediário entre o dentro e fora a gente tem visto nos projetos do poder público, né? Que vai adotar essa casa que é urbana para todos esses contextos. Então, eu acho que o maior aprendizado, né, em vez de ser necessariamente em termos formais, é a gente entender essa espacialidade e a gente entender possibilidades de construção com outros materiais, como a madeira e a terra, né? Que é possível construir bem com esses outros materiais. E aí, para a gente fechar esse assunto, porque está bem na agenda do dia aqui em Foz do Iguaçu hoje, que é o debate da construção de uma escola na Vila Yolanda. Eu não sei se vocês estão acompanhando a polêmica. Se é a praça ou se é a escola, né? Não vou entrar exatamente em detalhes da polêmica, mas tem a ver com o que a gente está debatendo aqui hoje. Porque é possível ter a praça e ter a escola. E é possível manter aquelas árvores em pé, né? E até o projeto da prefeitura até mantém quase a totalidade das árvores. Mas a prefeitura precisa aprender a licitar, e a gente tem feito uma conversa com eles sobre isso, obras com outros materiais, porque ali, pela dimensão das escolas Fundamental 1 do município, elas são pequenas. Seria uma ótima experiência fazer uma escola com arquitetura de terra ali na praça, né? Manteria a praça, teria uma maior sustentabilidade em termos de materiais, né? Até a comunidade escolar poderia fazer esse debate da sustentabilidade da arquitetura, né? Mas tudo isso precisa ser um caminho a ser construído, porque a gente tem 70 anos nas costas do poder público só licitando e lidando com o concreto. Então, eu queria voltar nessa fala da senhora, porque para mim é importante. Eu queria saber como está essa aproximação da universidade com o poder público, principalmente do nosso curso de arquitetura da Unila aqui, porque assim, a Unila tem o diferencial eu não sei se esse é o termo, mas eu vou usar aqui, que é a humanização da tecnologia, né? Na Unila, a gente quer formar o pensador técnico, né? Não só aquele cara que só pensa na tecnologia. E aí eu queria saber, como está essa aproximação da universidade com o poder público? Porque é justamente isso que a senhora falou. A gente tem muito a contribuir com novas formas de ocupar o espaço urbano, de se construir escolas e postos de saúde. A infraestrutura urbana pode ser mais, como que eu vou dizer, mais próxima da integração entre a urbanidade e o meio ambiente na cidade. Eu queria saber como que está essa aproximação da universidade, se o poder público se mantém aberto, se é mais difícil chegar nele. Como que tem sido essa conversa? Perfeito. Obrigada até por essa sua pergunta. O curso de Arquitetura e Urbanismo da Unila, né, é estruturado por alguns laboratórios. Entre eles está o LAMAL, que é o Laboratório Modelo em Arquitetura e Urbanismo. Desde 2013, 2014, está previsto no nosso PPC. O LAMAL
é o laboratório de prestação de serviços técnicos à comunidade, né? E a gente demorou muitos anos, e a gente já esteve aqui no Ju, né, ali perto do café, escondidinho, com pouca infraestrutura, dividindo espaço, né, e foi um longo caminho para finalmente, em 2022, a gente conseguir uma sala. Hoje em dia está funcionando no edifício Almada, até porque o Lamal tem que ser de fácil acesso à comunidade, então era importante que ele estivesse nas unidades da UNILA, que não tem uma barreira como a do PTI. Então a gente finalmente está lá. Ao longo desses anos todos, nos projetos nossos de pesquisa, a gente, sempre que tinha verba disponível, a gente ia pedindo infraestrutura. Agora a gente já tem computador, né? A gente está, pouco a pouco, conseguindo infraestruturar o laboratório. Ao mesmo tempo, né, o nosso curso ele tem, sim, um viés muito extensionista. E a gente, apesar de não ter infraestrutura, já vem atuando na cidade há bastante tempo. Recentemente, né, até o episódio da Vila Yolanda nos aproximou mais ainda da atual gestão, eu não vou dizer gestão, do quadro técnico efetivo, o quadro técnico de carreira da prefeitura. E aí tem uma coisa importante que nem todo mundo sabe. Esse quadro técnico é muito recente. Até pouquíssimos anos atrás, a prefeitura tinha só um arquiteto, né? Então, esses concursos foram feitos de 2017 para cá. A maior parte do quadro de arquitetos e arquitetas da prefeitura ainda está em estágio probatório, para vocês terem ideia o quão recente é isso na prefeitura, né? Então, esse é o momento da gente, de fato, conseguir, né, unir os esforços para fazer o bom diálogo entre a universidade pública e a administração pública. E a semana passada a gente teve uma reunião no Lamal, né, para dar início a um convênio de colaboração com a prefeitura, né? E é claro que o curso de arquitetura poderia e deveria fazer muito mais. No entanto, a gente tem apenas 60% do corpo docente concursado. Nosso curso precisa ter 26 docentes, no mínimo, para funcionar. É a média usual de cursos de arquitetura e urbanismo no Brasil. A nossa formação, ela tem mais de 4.000 horas aula, né? E a gente só tem 16. Então, claro que a constrição no quadro docente, ela também nos impede de fazer muito mais por conta disso. Então, a gente tem feito porque a gente tem docentes que acreditam mesmo que essa é a nossa missão, né? Agora, se a gente tendo melhores capacidades, a infraestrutura, maior corpo técnico, a ideia, inclusive, é que a gente possa fazer uma residência aqui na UNILA, que seria uma especialização, né? Uma espécie de residência, como tem a medicina. Poucas escolas de arquitetura e urbanismo no Brasil têm, mas já começa a se verificar essa necessidade. E a ideia é fazer uma residência aqui na UNILA justamente para que a gente possa qualificar e preparar os arquitetos e arquitetas para a atuação pública e comunitária. E isso está, inclusive, reforçado no nosso PPC, né? Faz parte do perfil, né, do egresso e egressa que a gente constrói na UNILA. Ampliar o leque de atuação profissional, porque o senso comum acha que arquiteto é só para rico, né? Todo mundo acha isso. Que arquiteto também não serve para nada, eu chamo engenheiro e resolve, né? Não é assim que passa pela cabeça de todo mundo, né? Isso um pouco é culpa nossa mesmo, até por conta das próprias revistas de arquitetura, que só divulgam esse tipo de projeto de pessoas ricas. Mas o fato é que o arquiteto, ele é fundamental na atuação pública, né? Quem é que faz? Quem é que constrói posto de saúde? Quem é que faz o projeto das escolas, do hospital, né? Toda política pública precisa de uma infraestrutura espacial. E quem vai fazer esse projeto é o arquiteto do órgão público, né? Então, é muito importante a gente valorizar esse campo de atuação profissional, a gente dar a saber à população, para a população também reivindicar que as prefeituras tenham arquiteto,
Metade dos municípios do Paraná não tem arquiteto nem morando na cidade. Quem é que está à frente da Secretaria de Habitação dos municípios do Paraná? Né? Então, assim, a gente precisa desse profissional nesses lugares. E a gente precisa desse profissional atendendo as comunidades, fazendo assessoria técnica gratuita para as comunidades organizadas, né? Para as associações de bairro, por exemplo. Faz parte do nosso escopo. A senhora tocou num ponto que ia ser minha próxima pergunta, que é justamente isso. Existe alguma experiência do poder público oferecendo esses serviços de arquitetura para a comunidade mais em vulnerabilidade social? Porque assim, eu vou muito a São Paulo, eu tenho parentes lá, e eu vejo que eles constroem umas coisas assim que eu falo, cara, nem o engenheiro olhou isso aqui, eles constroem umas coisas que você fala, impossível, né? E aí eu queria saber, o poder público ou existe algum movimento dos cursos de arquitetura nesse sentido de levar o serviço de arquitetura para as comunidades mais carentes? Porque assim, por exemplo, eu vou usar o exemplo que eu conheço aqui, que é Guarulhos. Guarulhos tem uns bairros que são nos morros assim, e você vê que o cara construiu um prédio de 3 andares na beira do barranco, e que você olha e você fala, se chover, cai. Mas aí chove e não cai. E aí, levar esse conhecimento arquitetônico para esse cara, para ele construir uma casa com segurança, porque é o que a senhora disse, o senso comum traz para a gente que o serviço de um arquiteto, o serviço arquitetônico, é um luxo, quando não é. E aí eu queria saber se há algum tipo de aproximação dos cursos de arquitetura como um todo. Existe e é histórico, né? Vem dos anos 70, né, do Sindicato dos Arquitetos do Rio Grande do Sul. Eles, no Congresso de Arquitetos, não me engano, 72, 73, apresentaram, né, uma proposta de assessoria técnica gratuita via poder público. Nos anos 70, isso. Naquela ocasião, naquele mesmo período, a Prefeitura de Porto Alegre acabou endossando, e ela foi uma pioneira nesse sentido. O que significa a assistência técnica gratuita? Significa que a pessoa que não pode pagar, porque um profissional também tem que pagar as suas contas, ele precisa ser pago, a gente não pode achar que é trabalho voluntário. Só que não precisa ser a pessoa em vulnerabilidade social. Então, qual que é a matemática? Tem a demanda, tem o profissional e tem o poder público. Então, que verbas públicas paguem esse profissional para atender essa comunidade, né? Então, Porto Alegre foi pioneiro nesse desenho. Esse debate ele ganhou muita força a partir dos anos 90 por causa do movimento estudantil. Então, o movimento estudantil vai impulsionar nas escolas de arquitetura que tenha os seus EMAUs, a gente chama LAMAU, mas normalmente são os EMAUs, os escritórios modelo, que é justamente a escola prestando esse serviço para a comunidade. E esse vai ser um grande debate a partir de 95, que vai culminar com a lei em 2008 da assessoria técnica gratuita. A gente tem uma lei federal, né, que inclusive prevê verba, da onde existe um fundo para a ATIS, a gente chama de ATIS, existe um fundo de ATIS com verba, e aí existem algumas regras de como acessar essa verba, né? O que acontece? Muitos arquitetos e arquitetas não conhecem o que precisa para acessar a verba, muitas prefeituras também não conhecem, não tem nem arquiteto nos seus quadros. Então, por muito tempo, a lei já fez mais de 10 anos, né? Sobrava dinheiro no fundo, né? Porque as pessoas não sabiam como utilizar. Desde 2010, finalmente, a gente conseguiu ter um conselho regional, um conselho próprio, que é o CAL. Antes a gente estava vinculado ao CREA, e o CAL vem trabalhando muito para ensinar os profissionais como acessar essa verba, para ensinar o poder público. Então, vem sendo feito um trabalho nos últimos anos, né, para ampliar a possibilidade da assessoria técnica gratuita, né? E existe, desde os anos 80, né, alguns escritórios de arquitetura que trabalham como assessorias
técnicas, e acho que o Usina é o mais conhecido, fica em São Paulo, tem um site ali próprio, que presta serviço aos movimentos sociais já há mais de 3 décadas, né? Então, existe muitos exemplos interessantes em São Paulo, mas não é o grosso que todo mundo vê, porque o que a gente vê é a política de habitação sendo muito mais uma política econômica, que é para aquecer o mercado da construção civil via empreiteiras. E esse tipo de trabalho de assessoria técnica, ele acontece numa escala menor, né? Então, ele tem muito menos visibilidade, né? Mas, justamente, aqui, por conta até do esforço de uma professora do curso, a Patrícia Zandonadi, a gente conseguiu aprovar uma lei municipal de assessoria técnica gratuita. Faz 1 ou 2 anos que foi aprovada, né? Então, a gente está nesse momento, via Lamal, justamente tentando construir esse caminho de colaboração com a Prefeitura de Foz do Iguaçu, né? Com algumas ideias, que é não só a gente assessorar o setor ali de planejamento ou Foz Habita, naquilo que for necessário para eles, mas que a gente possa viabilizar a construção de alguns escritórios públicos de arquitetura. E aí eu estou orientando uma pesquisa de mestrado no ICAL, né, que é uma arquiteta que é formada em Juiz de Fora, que veio fazer o mestrado conosco justamente apostando na construção de um escritório público de arquitetura. Porque uma coisa os departamentos técnicos da prefeitura que vão fazer os projetos da prefeitura. Posto de saúde, escola, tudo isso que eu já falei, né? Outra coisa é a demanda da população, que está lá na cidade nova, várias casas, por exemplo, com algumas patologias, várias precisando de reforma. A prefeitura não vai, os quadros técnicos da prefeitura não vai atender essa população, né? Então, a gente acredita que é necessário e importante ter um escritório público onde a população chega pedindo essa assessoria, e que esse escritório pode ser desenhado numa parceria universidade pública e poder público. Então, a gente está construindo esse caminho. Tá. A senhora falou do Lamal, eu fiquei com uma dúvida. O laboratório da Unila, ele é acessível para a população, ou por enquanto a gente está trabalhando só com o poder público? Ele é super acessível para a população. Por exemplo, uma senhora que mora na Vila Sei está com um problema estrutural na casa e não sabe como resolver. Ela pode procurar o Lamal? Ela pode procurar o Lamal. Na página do curso de arquitetura tem lá o contato, tem um e-mail próprio. Ela pode ir lá no Lamal também, tem lá o endereço, lá no Edifício Almada. Lamal hoje em dia é coordenado pelo professor Gabriel Cunha, né? Mas sim, a população pode, e já fez demandas, né? A gente já atendeu, por exemplo, um terreiro, né? Aqui de Foz do Iguaçu, o Ilê, Axé, Ojum, Ogum Fumilayô, entrou em contato conosco porque eles estavam, enfim, com a fiscalização da prefeitura exigindo o projeto de bombeiros, né? Eles entraram em contato conosco pedindo um auxílio, o que era possível ser feito, e aí, assim, a Unila fez todo o projeto de bombeiro conforme as regras para que eles pudessem regularizar a situação deles com o corpo de bombeiros. Então, assim, a gente já vem fazendo isso, ainda que com pouca divulgação, mas a ideia é que, de fato, a Unila abrace, né, o Lamal e entenda a importância dele para a comunidade. E não só Foz do Iguaçu, né? A ideia é a gente atender toda a região com o devido apoio institucional, evidentemente. Bom, da nossa parte do que passa aqui, pode ter certeza que a gente vai divulgar o Lamal, porque eu achei um trabalho incrível, e vai estar o link aqui na descrição desse programa, né? A gente acabou saindo um pouco do nosso tema principal, né? A senhora estava falando sobre a questão da arquitetura ser sustentável, ser uma questão social. E aí a gente vê até nas políticas públicas as construtoras sendo grandes beneficiárias, empreiteiras, e a questão de dinheiro. Aí fiquei imaginando, né, como que é para o jovem que sai da universidade e acaba tomando esse choque de realidade quando
ele não consegue entregar essa questão social e sustentável que ele tanto ali estudou e que tinha na mente dele, né? Como que ele pode fazer isso dentro do mercado ali? Isso são várias camadas na sua pergunta, né? Primeiro é o seguinte, existe um fator muito agravante hoje em dia no contexto da atuação profissional no Brasil. O Brasil tem mais de 800 cursos de arquitetura e urbanismo hoje em funcionamento. É o país com o maior número de cursos no mundo. Isso não é necessariamente bom, né? Até porque a gente sabe que a maior parte desses cursos, quando o curso de arquitetura da UNILA começou a fazer seu primeiro PPC em 2013, o Brasil tinha 310 cursos. Então, veja que em 10 anos mais do que dobrou. Nas universidades públicas, de 70 foi para 72, não mudou. E quem é que segura, né, esse debate da questão da função social da arquitetura, da relação com o poder público? E nem sempre, mas a maior parte das vezes, nas universidades públicas. O que a gente tem nas universidades privadas, com algumas exceções, evidentemente, é a gente produzindo uma massa de trabalhadores que vai colaborar cada vez mais para achatar o salário da profissão, né? Para criar trabalhadores precarizados. Este é o quadro, né? Então, a chance de você sair do curso e não achar emprego na área é enorme, ou uma concorrência muito grande, né? Sobretudo nos grandes centros. Existe uma ilusão também da ida para os grandes centros, enquanto a gente tem uma carência de profissional fora dos grandes centros, né? E muito nessa perspectiva deste escritório de arquitetura e dessa construtora, que de fato a pessoa vai ter pouca margem de manobra ao trabalhar nesses ambientes, ainda que aqui e ali ela consegue alguma coisa pequena no seu cotidiano, mas não vai fazer alteração nenhuma estrutural no país esse tipo de trabalho, mas as pessoas têm que sobreviver. Nosso profissional, né, sai da UNILA perfeitamente habilitado para este campo de trabalho também. Mas o que eu acho que a gente também tem que estar preparando profissionais que conseguem ser criativos o suficiente para achar outras maneiras de atuação profissional. Se a gente consegue que esse profissional entenda como usar a lei da ATIS, ele consegue fazer assessoria técnica, ser pago por isso e trabalhar junto às comunidades, por exemplo, né? A gente consegue preparar um profissional habilitado para passar nos concursos públicos, né? E de fato a gente tem egresso do curso de arquitetura atuando na prefeitura de Foz do Iguaçu, mas não só aqui, né? Então acho que assim é importante a gente pensar esse campo profissional mais vasto, né? E o que eu estou falando do Brasil, mas o mesmo acontece em toda a América Latina, né? Possibilidade de atuação profissional nos interiores dos países, né? Acho que isso é fundamental, e também se organizar enquanto categoria, porque a mudança vai vir quando a sociedade cada vez mais se organizar para esta mudança. Então, procurar sindicato dos arquitetos, né? Porque quem é que vai fazer frente às construtoras? Quem é que vai exigir melhores condições de trabalho para este arquiteto ou arquiteta? É a luta sindical, embora no senso comum também diga que essa luta está velha, que já é ultrapassado, que é coisa do século XX, isso também é o que o capitalismo quer que a gente acredite, mas não é verdade. Estamos aqui, nós, né, eu atualmente também faço parte da direção do SINDAC-PR, que é o Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas do Paraná, e a gente está fazendo um trabalho de valorização profissional aqui com os arquitetos da prefeitura, que a prefeitura não paga o piso salarial, né? Então, o próprio poder público, né, não é raro, é bastante comum, inclusive, que não reconhecer, né, o devido valor ao profissional que tem uma responsabilidade técnica grande. Você sabia que quando a gente assina um projeto de arquitetura, a gente é responsável por ele até morrer, né? Então, assim, é importante ter o piso salarial. É uma lei de 66, uma lei muito antiga, né? E que aí a gente tem a prefeitura não cumprindo. Imagine os escritórios privados, né? Então, a gente tem
muitas camadas de lutas para fazer, e quando a gente sai da universidade, as lutas estão só começando, né? Eu acho que o que a gente faz aqui na Unila é justamente dar as ferramentas para os nossos alunos conseguirem, né, se sustentar e ter uma compreensão mais estrutural do mundo para caminhar para uma alteração de fato, inclusive rumo a uma maior sustentabilidade, né, dos processos da construção civil na América Latina. Professora, o nosso tempo já estourou. Eu queria agradecer a presença. A senhora acha que faltou alguma coisa? Eu sei que Eu só faltou queria tocar no voltar, assunto. queria só voltar para a arquitetura africana, né? Ah, Só rapidinho, né? Convidar todo mundo para ler o livro, que é gratuito, tá na página da Edunila para download, o livro Territórios, Cidades e Arquiteturas Africanas em Movimento. Em dezembro do ano passado, eu lancei um outro livro junto com a arquiteta cabo-verdiana Pátia Naori, que chama Panorama da Arquitetura Habitacional em Cabo Verde. Também está disponível para download gratuito, né? No Linktree do Maloca, depois a gente coloca aqui para todo mundo. E também convidar todos e todas interessados que quando a gente ofertar as disciplinas na Unila, pode chegar para fazer como aluno ouvinte. A gente tem a disciplina Cidades e Arquiteturas Africanas e tem a disciplina Arquiteturas Afrolatinas. Então, a gente convida todas e todas para se aproximarem do tema. Quanto mais gente estiver estudando, melhor. professora, só para a gente encerrar, né, esse papo que está tão legal aqui, eu queria que a senhora falasse um pouco para a gente o que é esse encontro latino-americano de arquitetura comunitária e que vai ser aqui na Unila. Exatamente. Eu acho que tem tudo a ver com a conversa que a gente fez hoje, né? E com o perfil do nosso curso. Vai ser o 6º ELAC, vai ser pela primeira vez no Brasil. O ano passado foi no México, a gente esteve lá, né, representando a Unila, levamos nosso trabalho e a gente apresentou a candidatura, então, para fazer o ELAC, o 6º ELAC no Brasil. Conseguimos aprovar a nossa candidatura e será aqui na Unila em 2024, em outubro de 2024. E justamente o debate da arquitetura comunitária é essa possibilidade de atuação profissional, né, dos arquitetos e arquitetas com as comunidades. E aí, tanto na ponte via universidade, quanto o poder público e próprias ONGs e sociedade civil, né? Então, esse vai ser um grande debate. Vem gente da América Latina toda para cá. A gente está articulando também com o Brasil todo, né? Para 2024, a gente tem, inclusive, o maior ELAC, né? Até o momento. A gente espera que seja esse aqui no Brasil, aqui na Unila. Então, aproveitando, convidar todas e todas para se prepararem, para vir, para mandar seus trabalhos, para a gente fazer um encontro bem bonito em 2024. Mais uma vez, obrigado, professora. Foi esclarecedora essa conversa. Agradeço. Foi muito bom estar aqui com vocês. Esse foi mais um episódio do Que Passa. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. E todos os links para os livros da Edunila que a professora citou no programa vão estar aqui embaixo, na descrição do vídeo. O link para o Lamal também vai estar aqui embaixo. Terão muitos links aqui embaixo nesse programa, porque teve bastante coisa e o programa foi curto. Mas se tiver alguma dúvida também pode deixar na caixa de comentários embaixo que a gente responde o mais rápido possível. Obrigado e até semana que vem.